texto lá na tela, você pode acompanhar, Lucas 18. Creio que todos vamos ouvir. Beleza, Lucas 18, a Ana Carmen está procurando, certo? Depois da Maria. Lucas chamando, Mateus, Marcos, Lucas, João, certo? Hoje nós vamos meditar numa expressão, que essa expressão a gente tirou do versículo 22 desse texto bíblico, que foi uma expressão dada por Cristo. Eu achei muito interessante. Por que ele expressou isso? Por que ele disse isso? Ele disse para quem? Qual é o objetivo da sua expressão? Lucas 18, do 18 ao 23. Diz assim a palavra do Senhor. Certo homem de destaque perguntou a Jesus: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honre a seu pai e a sua mãe. Então o homem disse: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo isso, Jesus lhe disse: Uma coisa ainda falta a você. Venda tudo que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Mas, ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Vou repetir o versículo 23, por favor. Mas, ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Vamos orar. Pai querido, nessa noite, diante da tua preciosa, grandiosa e tremenda palavra, a Bíblia Sagrada, nós queremos, ó Deus, colocar o nosso coração na mensagem central desse encontro de Jesus com esse jovem rico. Nós queremos nessa noite pedir ao Senhor, Pai, que o Espírito Santo do Senhor trabalhe em cada coração, começando com o meu, para que a gente possa entender e compreender, ó Deus, que o Senhor é muito mais importante, muito mais valioso do que todas as riquezas desse planeta, Pai. Que devemos viver sob a perspectiva da vida eterna, não daquilo que é passageiro, não daquilo que passa rapidamente. As coisas passam, a nossa casa passa, nosso carro passa, mas a nossa alma, ela vai perdurar por toda a eternidade, ou no céu ou no inferno. Muito obrigado, porque Cristo Jesus, Ele nos dá nessa noite uma oportunidade nobre de ouvir e atender e seguir caminhos diferentes do que esse jovem seguiu. Ele não seguiu a Cristo porque ele amava mais os seus brinquedos do que seguir a Cristo. Então nessa noite nos abençoa, Pai. Fica conosco, sondando o nosso coração. Oramos assim agradecidos em nome de Cristo. Amém. Interessante que esse texto bíblico, essa porção das Escrituras, ela nos chama a atenção pelo fato de que alguém que teve um encontro com Cristo, ouviu a mensagem vindo dos próprios lábios de Cristo, rejeitou a mensagem da salvação. Versículo 23 diz que ele não seguiu a Cristo porque eu acho assim que ele olhou para Cristo, ele olhou para o seu patrimônio, ele olhou para Cristo, viu talvez Jesus com aquelas roupas simples, seus seguidores, ele olhou para a sua conta bancária, olhou para o seu
seus pixes, gordo, olhou tudo que ele tinha e ele colocou na balança. E o que ele pensou naquele momento? Entre seguir a Cristo e não ter riquezas, e não seguir a Cristo e ter riquezas. Ele preferiu as riquezas. Quando nós olhamos para trás agora, fazemos uma retrospectiva, pensa comigo nessa noite, por favor. A pergunta que vem ao meu coração é: qual é a vantagem das riquezas para aquele homem hoje? Nada. O cara passou, o cara foi embora, o cara morreu. E diz a Bíblia aqui que ele morreu sem Cristo, porque ele não seguiu a Cristo, ele não quis seguir os passos de Cristo, de ter uma fé simples. Ele, olhando para trás hoje, tudo que a gente tem hoje, como ele tinha na época, não tem validade daqui a 100 anos. O ser humano, ele não entende isso, de que aquilo que a gente tem, aquilo que nós somos, o nosso diploma, o certificado, a nossa casa, nossa riqueza, que Deus nos dá, para a gente cuidar muito bem, administrar muito bem daquilo que Deus nos dá, isso não perdura para sempre, mas a nossa alma sim. Um tempo desse, eu distribuí um folheto evangelístico, que tinha a seguinte mensagem: o que vai adiantar daqui a 100 anos, se eu morrer num palacete, ou numa casinha simples, como a irmã Mari mora? Se eu tinha 100 milhões no banco, ou vivia num aperto tremendo? Se eu comia filé mignon ou feijão com farinha? Se eu dormia numa rústica esteira ou dormia num colchão de espuma? Se eu tinha o meu Corolla, o meu próprio automóvel, ou andava de bike? O que vai adiantar daqui a 100 anos? Nada. Mas vai adiantar daqui a 100 anos se hoje eu sou uma pessoa salva ou perdida. Porque daqui a 100 anos eu estarei no céu ou no inferno. Entende isso que eu estou falando nessa noite? Nesse texto bíblico aqui, nesse encontro desse jovem com Cristo, eu entendo que de todas as pessoas que se encontraram com Cristo, este homem é o único que saiu pior do que chegou. Todas as pessoas que a gente vê que se encontraram com Cristo, esse homem, ele saiu pior do que chegou. Diz a Bíblia que ele foi amado por Jesus, mas mesmo assim, desperdiçou a maior oportunidade da sua vida. Ele estava diante daquele que podia dar a ele a oportunidade da vida eterna. Ele não quis. É assim que Deus faz com a gente. Deus dá para nós o quê? Oportunidades. Só que nós estamos focados em outras coisas. É diferente do ladrão da cruz. 2 ladrões, uma à direita, outro à esquerda, Jesus no meio. E diz a Bíblia que os 2 tiveram a mesma oportunidade. Um rejeitou e o outro aceitou. Um foi para o inferno e o outro foi para o céu. Hoje, Jesus disse: hoje tu estarás comigo aonde? No paraíso. Olha que promessa bacana. 3 homens. Um morreu em pecados, rejeitou a Cristo, foi para o inferno para todo sempre, como o jovem rico. O outro morreu para os pecados, porque no céu não ia pecar mais. E aquele que estava na cruz do meio morreu pelos nossos pecados. Um para os pecados, outro dos pecados, e Jesus morrendo pelos pecados da humanidade, pelo meu e pelo seu pecado. Nesse texto aqui bíblico, diz que o jovem rico era um cidadão de um caráter exemplar. Havia sim, se a gente fizesse uma retrospectiva desse camarada e pegasse o jovem rico, que a Bíblia não diz o nome dele, colocasse hoje no século 21, a gente iria dizer que esse cara é um crente. É verdade. Ele não só tinha conhecimento da Bíblia, ele era um cara que tinha uma vida exemplar. Mesmo sendo religioso e rico, diz a Bíblia que ele estava intranquilo e insatisfeito com a sua vida religiosa. Ele tinha
havia uma satisfação em seu coração. Por quê? Porque as riquezas que a gente tem, as coisas que nós conquistamos, está no mundo, essas coisas elas não conseguem e nunca vão conseguir preencher o buraco, a cratera que existe no meu peito. É isso que eu procurava na vida. Na roupa de coca, nas 3 cadeias de cigarro por dia que eu bebi, que eu fumava, na prostituição, eu tinha uma vida devassa, tentando preencher um vazio que tinha no meu coração. Diz a Bíblia em Gênesis, a todas as tardes, Deus descia, o Criador descia para ter comunhão com a sua criatura. Por quê? Porque Deus sabe que o homem tem necessidade de Deus. Nós buscamos, só que o homem busca de forma errada. Ele busca na religião, busca na igreja, ele busca na bebida, nas drogas. E esse buraco que existe no meu peito, existia, não podia ser preenchido com essas coisas. Ela só pode ser preenchida através de Cristo. O homem pode buscar, ansiar por coisas, não consegue preencher. A gente vê a mídia, pessoas da mídia, pessoas importantes, buscando coisas e tal, não conseguem. Ele compreendia que Jesus conhecia o segredo de uma vida mais feliz do que aquele havia experimentado. É interessante que, versículo 18, acompanhe comigo, por favor. Ele fez uma pergunta, talvez é a pergunta que está no coração das pessoas. É verdade. Está no âmago do ser humano essa grande pergunta que as pessoas fazem. Olha a pergunta que ele fez. Versículo 18: que devo fazer para herdar a vida eterna? Olha a pergunta dele. Senhor, eu quero herdar a vida eterna. Versículo 18: o jovem achava que ele mesmo seria o quê? Capaz de fazer algo de bom. Exatamente o que diz as religiões receitas. Eu posso fazer algo de bom para alcançar a vida eterna. Essa era a mentalidade dele. É a mentalidade das igrejas. Eu sou pessoa boa, pastor. Eu nunca matei, eu nunca roubei. Eu posso fazer coisas boas e conseguir o céu. Puxa vida. As pessoas acham que podem alcançar o céu fazendo coisas boas, boas obras. E não conseguem. É impossível, porque se eu digo para vocês que eu posso ir para o céu sendo pessoa boa, Jesus morreu em vão. A morte de Cristo na cruz foi de graça, porque eu posso conseguir, eu posso alcançar o céu sendo pessoa boa. Isso é o quê? Impossível. Você acha? Se Deus tivesse uma maneira de salvar o homem sem ser através de Cristo, ele teria mandado Cristo? Teria nunca. As riquezas não satisfazem, diz o versículo 18. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Vamos ver nessa noite algumas características desse jovem rico. Talvez há um retrato, talvez de muitos de nós aqui no século XXI, aqui de Bom Princípio, dessa cidade de quase 15 mil habitantes, certo? Algumas características do jovem rico, versículo 18. Olha comigo aí, Ele era o quê? Uma pessoa proeminente. Primeira característica dele, que ele era uma pessoa proeminente. Olha o 18, Diz a Bíblia que ele era um homem de posição. Ele não era um gari, nada como os garis que trabalham ali na nossa praça, mas ele tinha uma posição muito mais elevada do que um pedreiro, talvez, do que um servente. Ele era um homem, diz o versículo 18, que ele era um homem de posição, ou seja, ele possuía elevado status na sociedade. Era um cara que tinha uma influência positiva onde ele morava. Ele era um homem de posição. O doutor Lucas destaca para nós que ele tinha essa característica. Ele era proeminente. Talvez ele fosse um oficial da sinagoga. Talvez ele fosse, por ser tão proeminente, um líder da sinagoga dos judeus. Tinha reputação e grande privilégio. Primeira coisa que Lucas mostra para nós, que ele era uma pessoa o quê? Proeminente. Uma pessoa
de grande importância naquela cidade. Talvez ajudava os orfanatos, né? Talvez ajudava as pessoas carentes, dava esmolas, mas era uma pessoa de grande importância. Versículo 23 diz que ele era também o que? Versículo 23, ele era um homem o quê? Riquíssimo. Olha o 23. Quem pode ler para nós o 23, por favor? E foi para o lugar. 18 e 23. Sua página. Você não estava achando. Ao ouvir essas palavras, o homem se entristeceu, pois era muito rico. Ele era o quê? Ele não era rico. Ele era muito rico. Vamos fazer uma analogia. Talvez ele era um Bill Gates, né? O dono da Microsoft, um dos homens mais ricos do planeta. Diz a Bíblia que ele era muito rico. Talvez ele era um paralelo a Elon Musk, né? Não sei, esse cara aí dos homens mais ricos do planeta também, né? O dono que manda foguete para o espaço, né? Talvez era esse, diz a Bíblia que ele era muito rico, ele era riquíssimo. Os três evangelhos sinóticos, descrevem esse jovem como que? Uma pessoa muito rica. Mateus 18, 23, Marcos 10 e 22. Quando fala de evangelho sinótico, quer dizer que Mateus, Marcos e Lucas, eles são chamados assim porque compartilham muitas histórias e uma sequência narrativa comum entre os três evangelhos. Diz a Bíblia que ele possuía tudo que este mundo podia lhe oferecer. Ele tinha casa, ele tinha bens, e ele tinha muito mais, riqueza, ele tinha tudo. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é o quê? É a raiz de todos os males. Existe muita gente pobre que é avarenta, muita gente pobre que não ama a Deus, como também muita gente, eu conheço muita gente rica que ama a Deus, e muita gente pobre que ama a Deus. Mas é interessante que a riqueza, ela pode ser um engodo do diabo. Hoje em dia, a gente escuta muito a teologia da prosperidade, não é verdade? Você vem para a igreja, você vai ser uma pessoa rica, você vai ser uma pessoa próspera, você vai ter tudo que você quer, porque Deus é uma pessoa muito rica. Amados, isso é um engodo do diabo. Deus nunca prometeu isso. O que Deus prometeu é suprir as nossas necessidades. O único texto bíblico onde alguém promete riqueza a outro, sabe quem é que promete? É o diabo. Em Mateus 4, ele diz para Jesus: tudo isso te darei, porque a mim foi confiado, se você se prostrar de mim e adorar. Olha que coisa. Então as igrejas estão prometendo isso, isso é um engodo. Não, vem para a igreja, você nunca vai ter mais doença, você vai pessoa, você tem um fusquinho, você vai ter um BMW. Isso é mentira. Não existe isso. Então a riqueza, ela pode ser uma coisa extremamente enganosa. Pode. O problema desse jovem não era possuir muito, mas o muito o possuir. Não era de ter riquezas, era a riqueza possuir exatamente o retrato da nossa sociedade. A riqueza tem possuído o quê? Muitas pessoas, inclusive muitas pessoas que estão dentro das suas igrejas. Eu não posso ir para a igreja porque eu tenho que fazer isso, eu tenho minha família, eu tenho meu emprego, tem tudo isso. A terceira característica desse homem rico, que ele era o quê? Virtuoso. Olha o verso 21. Tudo isso, olha aí, tenho observado desde a minha juventude. Quando Jesus citou para ele os mandamentos, o que ele disse? Isso é fichinha, isso é café pequeno. Esses mandamentos eu conheço todos, Senhor. E olha que ele não conhecia. Ele conhecia só na teoria, porque na prática ele não conhecia. Porque se ele conhecesse na prática os mandamentos, amar Deus sobre todas as coisas, ele teria seguido a Jesus. Ele não teria amado as coisas mais do que a Jesus. E aqui provou que ele não conhecia só de teoria,
teoria. Exatamente, muita gente hoje só conhece a Bíblia em teoria, mas na prática não tem. Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ele era uma pessoa o quê? Extremamente religiosa. Considerava-se um fiel cumpridor da lei. Chegou a dizer Jesus: ó, tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Diz Mateus 19, 20. Diz lá no texto, Mateus 19, 20, olha, tudo isso tenho observado. O que me falta ainda para ganhar a vida eterna? Eu sou o cumpridor dos mandamentos. O que me falta ainda? Viver de forma honrada, dentro dos mais rígidos padrões morais. Era uma pessoa moralmente exemplar. Ele era o quê? Uma pessoa virtuosa, né? Ele era virtuoso. Observava todos os mandamentos, a risca que Jesus tinha dito para ele. A quarta característica desse homem, nós encontramos no versículo 20. Ele era o quê? Insatisfeito com a sua vida espiritual. Olha o 20, Mateus 19, 20. Ele diz assim: ó, que me falta ainda. Ele estava insatisfeito com a sua religiosidade, mesmo conhecendo o quê? Os mandamentos. E desde a infância eu tenho observado. Ele conhecia tudo. Talvez conhecia pessoas da sinagoga, talvez conhecia os religiosos, como hoje. Muita gente conhece a igreja, vai para a igreja, entra vazio e sai vazio. Tem muita gente assim, vai para a igreja com um buraco no peito e continua com esse buraco no peito. Por quê? Porque a igreja, ela não satisfaz o meu coração. Diz: que me falta ainda? Ele tinha tudo para ser feliz, mas seu coração ainda estava o quê? Vazio. É isso hoje. As pessoas hoje aqui de bom princípio, né? Buscando muitas festas, muitas baladas, mas continua com o seu coração vazio. Ser rico não basta. Ser honesto não basta. Ser religioso não basta. Nossa alma, ela tem sede de Deus. Na verdade, Deus pôs a eternidade no coração humano. E nada deste mundo pode preencher esse vazio. Nada. Pode ter certeza disso. Nada. Nada satisfazer seus anseios. Ser rico não basta. Ser honesto não basta. Tem que ter Deus no coração. Aqui cabe uma grande pergunta para nós. Diz o versículo 18 que ele tinha uma grande preocupação com a salvação da sua alma. Olha a quinta característica dele. 18, repito. Ele diz assim: que farei para herdar a vida eterna? Isso é uma preocupação. Ele tinha sede, tinha uma preocupação com a vida eterna. Havia uma preocupação. Diz em Mateus 19, verso 16, diz assim: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? As pessoas sempre acham que podem fazer algo de bom. Ele estava ansioso por algo, mas que não havia encontrado no dinheiro. Ele sabia que não possuía a vida eterna, a despeito de viver uma vida correta aos olhos dos outros. A quinta característica dele, a sexta característica, ele foi Jesus, a pessoa certa. Ele foi a pessoa certa. Ele não procurou aqui os discípulos, ele não procurou as pessoas, ele procurou a pessoa certa. Ele buscou a submissão de quem? A Jesus. Olha que coisa bacana. Ele estava diante daquele que podia dar para ele o quê? A vida eterna. Ele buscou a Jesus, o único que pode salvar. Pastor, ele não foi salvo? Não. Mas ele estava perto de Jesus? Estava. É como hoje, muita gente perto de Cristo, longe do céu. Judas Iscariotes. Andou quanto tempo com Cristo foi? Mais de 3 anos foi para o inferno. Eu posso estar perto da igreja, perto do pastor, perto de tudo, e não morar no céu. Está aqui um jovem, ele buscou Jesus, o único que pode salvar. Ele viu a pessoa certa. Ele não buscou atalhos. Chama ali Pedro, chama Filipe, Bartolomeu, chama ali Natanael. Não. Hoje as pessoas buscam atalhos.
busca Maria, os discípulos, os santos. Esse homem não, ele foi a pessoa certa. Ele foi direto para Jesus. Buscou Jesus, o único que pode levar o ser humano ao céu. A sétima característica dele, ele foi a Jesus com o quê? Com pressa. No livro de Marcos, no capítulo 10, versículo 17, diz assim, olha, ele foi com pressa, outro texto paralelo, né? Diz assim, ó, e pondo-se Jesus a caminho, correu, ele foi com pressa, correu um homem ao seu encontro. Olha que coisa, eu quero pontuar aqui, por que ele correu? Amado, na época de Jesus, as pessoas não corriam, principalmente pessoas de posição. Você já viu alguém de posição aqui? Raramente o gaúcho corre, é verdade. A gente não vê que as pessoas correndo. Né? Tem as pessoas de posição, ela tem educação. Esse homem é um homem de posição, rico. Não ia correr feito louco, mas ele tinha pressa. Diz o versículo aqui, Marcos 10, 17, que ele correu, né, ao encontro de Cristo. Ele não se importou com a opinião das pessoas, tal era a urgência para salvar a sua alma. Olha que coisa, ele correu toda pressa em busca de Cristo. A oitava característica dele, diz para nós aí, versículo Marcos 10, 17, ele foi Jesus de forma reverente, com respeito. O versículo diz o que, ó? E ajoelhando-se, ele não apenas correu, mas ele se ajoelhou. Ajoelhando-se, perguntou-lhe, olha aí a expressão dele, ó mestre, que farei para herdar a vida eterna? Viu? A reverência e o respeito. Não fazia isso com qualquer pessoa, mas ele se ajoelhou, Marcos 10, 17. Respeito. Esse jovem se humilhou, caindo de joelhos aos pés de Jesus. Pronto. O pacote está quase pronto. O cara está quase pisando no céu. O cara está quase tendo um passaporte para ir para o céu. Está tudo certinho. Falta só uma coisa. Ele se ajoelhou, tudo bacana. Ele foi amado por Jesus. Diz o versículo 21 de Marcos 10. E Jesus, fitando, o amou. Pronto. Jesus viu o seu conflito, o seu vazio, a sua necessidade. Jesus viu o seu desespero existencial e se importou com ele. Diz a Bíblia, Jesus o amou. As riquezas enganam. Ele era, diz aí Mateus, insatisfeito com a sua vida espiritual. Mas aqui cabe uma grande pergunta, uma pergunta muito importante. O que lhe faltava para herdar a vida eterna? Pastor, ele fez tudo certinho, não é verdade? Ele se ajoelhou, veio a pessoa certa, mas Jesus disse que uma coisa faltava para ele. Não foi isso? Ainda te falta uma coisa. Depois de tudo que o cara fez, ainda te falta uma coisa. Uma coisa ainda te falta. As virtudes do jovem rico eram apenas aparentes. Deu a si mesmo uma nota máxima para ele próprio. Mas Jesus tirou sua máscara e revelou que a avaliação que fazia de si, da salvação do pecado, da lei do próprio Jesus, eram o quê? Superficiais. Ele era uma pessoa religiosa, uma pessoa que conhecia os mandamentos, mas era uma pessoa superficial. O que faltava para ele ganhar a vida eterna? Por que Jesus disse para ele, uma coisa ainda te falta para você ir para o reino de Deus? A pergunta, hoje à noite, o que está faltando para as pessoas hoje? A primeira coisa que faltava para ele, qual era? Está aí na tela para a gente ver. Primeira coisa, em primeiro lugar, ele estava enganado a respeito da salvação. Ele achava que a salvação era pelas obras. É o engano de muita gente. Bom, mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Ele estava errado com relação à salvação. É muita gente hoje exatamente pensa assim, pastor, eu vou para o céu
entrada no céu está garantida, porque não é assim, esse cara está errado, ele perdeu a vida eterna por causa disso. Ele viu a salvação como o quê? Uma questão de mérito e não como um presente da graça de Deus. A salvação não é pelos meus méritos. Eu não tenho mérito nenhum. Diz a Bíblia em Isaías capítulo 66, está lá no versículo 4, diz a Bíblia que as nossas justiças é como o trapo da imundícia. Olha que coisa. Isaías diz lá: as minhas obras, como meio de salvação, é como o trapo da imundícia. Sabe o que é trapo da imundícia? Jesus está comparando a obra do homem como meio de salvação, como aqueles panos, aquelas ataduras que cobriam as feridas dos leprosos. Tinha os leprosos que a pele ia se consumindo, a carne ia se consumindo, rolava os panos, cobria com pano, depois de tirar aqueles panos, vem aquela meleca, aquelas cascas da ferida. Deus está dizendo assim: as suas obras é como um trapo da imundícia, ela não tem nenhum valor para a salvação. As minhas obras, elas são o quê? Resultado da salvação e nunca meio, jamais. Ele viu a salvação como uma questão de mérito e não como um presente da graça de Deus. É graça. No livro de Efésios, eu vou citar aqui para vocês, no capítulo 2, no versículo 2, 8 e 9, diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que nenhuma pessoa vai ser salva como esse camarada achava que ia para o céu porque era uma pessoa boa. Então, em primeiro lugar, ele estava enganado a respeito da salvação. Ele perguntou: que farei de bom para herdar a vida eterna? Seu desejo de ter a vida eterna era sincero, mas ele estava enganado quanto à maneira de alcançá-la. Ele queria obter a salvação por obras e não pela graça. Todas as religiões do mundo ensinam que o ser humano é salvo pelas suas obras. Todas as seitas do mundo fazem isso. Por exemplo, na Índia, multidões que desejam salvação deitam sobre canos de prego ao sol escaldante, balançam-se sobre um fogo baixo, sustentam uma mão erguida até ela se tornar imóvel, fazem longas caminhadas de joelho. Isso é na Índia. Tem um homem até hoje, ele está com a mão estendida e perguntaram para ele, porque ele quer alcançar a salvação. Olha que coisa, os meios que as pessoas usam para alcançar a salvação. No Brasil, vemos as romarias, nas quais pessoas sobem convento de joelhos e fazem penitência, pensando alcançar com isso o favor de Deus. Romarias acendem o quê? Montanha de velas. E tudo isso com o meio de alcançar a vida eterna. É exatamente o pensamento do jovem rico. É a mentalidade do ser humano. A segunda coisa que faltava para ele, qual era? Ele estava enganado a respeito de si mesmo. Jesus disse: sabe os mandamentos. Olha o que ele disse: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. O cara se encontrava diante do espelho e se achava. É o último biscoito do pacote. Ele se achava o rei da cocada preta. Ele era um cara. Mas quando ele se encontrou com aquele que é Deus, que é Cristo, o cara pode se achar o que for. Eu posso me achar melhor do que a Mari, do que a sua amiga, do que a Carmen e a irmã Maria. Mas quando a gente se encontra diante de Cristo, nós não somos nada. Olha que coisa aqui. O jovem rico não tinha consciência de quão pecador ele era. O pecado é uma rebelião contra Deus santo. Não é simplesmente uma ação, mas uma atitude interior que exalta o ser humano e desonra a Deus. O jovem rico pensou que suas virtudes externas podiam agradar a Deus. As Escrituras dizem o quê? Somos todos como imundo, e todas as nossas justiças como um trapo da imundícia. Repito, Isaías 64,
versículo 6. O jovem rico pensou que guardava a lei, mas ele havia quebrado os dois principais mandamentos da lei de Deus. Ele disse assim: eu guardo a lei e obedeço os mandamentos, mas ele quebrou os primeiros dois mandamentos da lei: amar a Deus e ao próximo. Ele era idólatra. Seu Deus era o dinheiro. Seu dinheiro era apenas para o seu deleite. Sua teologia era baseada em não fazer coisas erradas, em vez de fazer coisas certas. Jesus não cita a lei para ele como um meio de alcançar a salvação, pois o propósito da lei não é salvar. Porque nenhuma pessoa do planeta Terra conseguiu até hoje obedecer a lei, exceto Jesus Cristo. Nenhuma pessoa. Antes, ele coloca a lei diante do jovem como um espelho para revelar os seus pecados. Jesus disse para o jovem rico: uma coisa ainda te falta, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. O que faltava a ele? O novo nascimento, a conversão, a busca a Deus em primeiro lugar. Ele queria a vida eterna, mas não renunciou os seus bens, os seus ídolos. Ele queria ir para o céu, mas sem renúncia, mas sem a cruz. A terceira coisa que faltava para ele, versículo 20 e 21, ele estava enganado a respeito da lei de Deus. Ele mediu sua obediência apenas por ações externas e não por atitudes internas, né? Então ele achava que por obedecer os mandamentos ele poderia ir para o céu. A quarta coisa que faltava para ele, em quarto lugar, ele estava enganado a respeito de Jesus. Ele disse assim: bom mestre. Ele chamou Jesus de bom mestre, né? Mas não estava pronto o quê? A lhe obedecer. Ele estava enganado a respeito de Cristo. Ele chamou Jesus o quê? De bom mestre. Bom mestre. Estava enganado. Ele pensa que Jesus é apenas um rabi e não Deus encarnado. Bom mestre. Muita gente pensa que Jesus é apenas um homem bom. Muitos não acreditam que Jesus é Deus, o Deus encarnado. Jesus é Deus. Jesus tem todos os atributos. Ele não confessou a Cristo nesse sentido. Jesus queria que o jovem se visse como o quê? Um pecador, antes de se ajoelhar diante do Deus Santo. A quinta coisa que faltava para ele, nós encontramos no versículo 23. Olha o 23 comigo. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Ele estava enganado acerca da verdadeira riqueza. A verdadeira riqueza não é aquele que eu tenho aqui, não é aquele que Deus me dá, não são os meus brinquedos. A verdadeira riqueza é guardar nossa alma para a vida eterna. Depois de perturbar a consciência do jovem, com a constatação de que uma coisa lhe faltava, Jesus o desafiou com uma série de 4 imperativos. Olha o versículo 23. Jesus, ele dá 4 imperativos para ele. Quais são esses imperativos? Olha o versículo 23. Vende tudo o que tens. É uma ordem. É imperativo. Jesus, olha, vende, está na ordem, tudo o que tens. O segundo imperativo, dá-o aos pobres. Dá-o, é uma ordem. Jesus começa a perturbá-lo com imperativos. E terás um tesouro nos céus. Depois, olha a palavra vem, é uma ordem. Vem, e seguindo o quê? Segue. Então Jesus, no versículo 3, dá para ele 4 imperativos. Vende, dá-o, né, aos pobres, vem e segue. 4 ordens. Esses 4 imperativos são uma única ordem que exige uma só reação: viver debaixo do senhorio de Cristo. O que Jesus está dizendo para ele? Você precisa viver debaixo do meu senhorio. Quando a gente olha para o jovem rico aqui, a gente imagina: será que a gente está disposto a isso também? Será que a gente está seguindo os passos do jovem ou diferente? Jesus, ele quer ser o dono da nossa vida. A nossa vida é como uma casa. Vê, irmãos, a nossa vida é uma casa. Por exemplo, na minha casa
sala de estar, é uma casa de conceito aberto, tem a cozinha, a lavanderia, ela tem o nosso quarto, o banheiro, nosso quarto, tem um quarto de hóspede, que também é o meu escritório, e lá nos fundos tem uma coisa de guardar coisas, né? A vida da gente é assim. Nós temos a vida espiritual, a vida sentimental, a vida matrimonial, a vida profissional, a vida recreativa, nosso lazer. Esses cômodos, essas peças, como diz aqui o gaúcho, é como se fosse uma casa. Você imagina, eu chego hoje na minha casa e a minha esposa diz assim: você está proibido de andar na cozinha. A partir de hoje você vai para o seu escritório para a sala. Está errado, tá? Opa, por que está acontecendo isso? Assim a gente faz com Cristo. Ele quer ser o Senhor de cada parte da minha vida. Onde eu estou jogando bola, Ele quer ser o Senhor. Se eu estou de papai, Ele quer ser o Senhor. Ele quer ser o Senhor do meu dinheiro, do meu tempo, do meu coração, dentro e fora da igreja. Ele quer ser, como dizer, crer no Senhor. A palavra Senhor no grego é a palavra Kyrios. E a palavra Kyrios é a palavra dono. Eu só posso ir para o céu se Jesus for o dono do meu coração. Tem gente que está buscando a Cristo por causa do pão. Lembra da multidão seguindo a Cristo, né? Por causa que ele multiplicou peixes, ele multiplicou pães. O que as pessoas pensaram? Ele ressuscita mortos, ele cura doentes. Então a gente não precisa mais do hospital. Eu não vou pescar mais, ele multiplica peixe. A gente não vai ter mais padaria porque ele multiplica pão. Jesus é das pessoas que seguem a Cristo por causa disso, e não porque ele é o Senhor da minha vida. Qual é a minha conclusão hoje à noite? O jovem rico perdeu a riqueza eterna por causa da riqueza temporal. Vamos lembrar disso. Ele perdeu a riqueza eterna por causa da riqueza temporal. Ele preferiu ir para o inferno a abrir mão do seu dinheiro. E o dinheiro para ele hoje não tem validade. O jovem rejeitou a Cristo e a vida eterna. Saiu triste, pior, por ter rejeitado a verdadeira riqueza, aquela que não perece, a riqueza da vida eterna. Essa riqueza, ela não perece. O que perece é a riqueza temporal. O jovem rico se tornou o mais pobre entre os pobres. Vamos lembrar, aquele jovem teve, quero que você grave comigo, aquele jovem, ele teve a motivação correta, ele foi motivado de forma certa, teve a atitude correta, ele deu a fonte certa a Jesus, mas tomou o quê? A decisão errada. Ele todo pertinho, tudo certinho, mas na hora do, como diz o nordestino, do pega para acabar, na hora de decidir, ele não quis. Ele preferiu seguir os seus caminhos. Vamos pensar nessa noite, qual é a nossa diferença entre nós e o jovem rico? Tem uma diferença? Eu creio que sim. Vamos pensar nisso e vamos orar nesse momento. Por favor, vamos fechar nossos olhos e vamos orar com nossos filhos. Pai querido, nessa noite nós agradecemos pela tua palavra proclamada nessa noite. Que a nossa vida ela possa ser muito diferente da vida do jovem rico. Ele é uma pessoa extremamente religiosa, mas Pai, ele não quis deixar Cristo morar em seu coração. Eu quero nessa noite pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor esteja nos despertando, que a gente possa fazer aquela avaliação pessoal. Ninguém pode fazer por ninguém. Eu, a Mari, Maria, Carmen, Sulamita, cada um perguntar de coração,
fato sou eu? Como é que Deus está nos vendo? Continua trabalhando, Deus, em nosso coração, tirando de nós aquilo que não é prioridade, Deus, para o Senhor. O nosso peito, existe uma cadeira, e essa cadeira não pode estar sentada o eu, tem que estar sentado Jesus, com o trono, com o Senhor da minha vida, da nossa vida. Derrama a tua bênção sobre nós, sobre a nossa igreja e sobre a nossa semana, Pai. Muito obrigado, Deus, pelo privilégio de sermos teus filhos e adoradores do Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo.